Talvez você não saiba, mas há algum tempo eu escrevi um e-book mostrando as razões bíblicas e fora da Bíblia, por meio de comentaristas, para Moisés realmente ter ressuscitado. Nós temos convicção que o relato da transfiguração em Mateus 19, 1 a 9 e também ali no Evangelho de Lucas, nós não temos dúvida alguma de que a Bíblia ensina que Moisés apareceu em corpo porque ele foi ressuscitado. E quando nós entendemos isso, nós chegamos a uma conclusão inevitável, a de que só existe vida dentro do corpo, não existe vida e consciência fora do corpo. Porque Elias e Moisés, que apareceram a Jesus na transfiguração, apareceram em glória, como lemos inclusive no relato de Lucas capítulo 9. Então isso é um golpe na doutrina da imortalidade natural da alma, que ensina ser possível ter vida e consciência fora do corpo, enquanto nós percebemos que as pessoas que estão no céu estão no corpo. Por exemplo, Enoque, de acordo com Gênesis 5:24, foi levado vivo para o céu. Elias, de acordo com o 2º Reis, foi levado vivo para o céu. E Moisés, após a sua morte, foi ressuscitado para ter sido levado para o céu. Apesar dessa da clareza dos textos, existem alguns que tentam negar a ressurreição de Moisés. E alguns chegam ao cúmulo de dizer que, na verdade, Pedro, Tiago e João tiveram apenas uma visão simbólica da presença de Moisés e de Elias no Monte da Transfiguração, o que seria um absurdo, porque por que Moisés e Elias eram simbólicos e o próprio Cristo não era? Como que o próprio Cristo, literal, real, estaria conversando e mantendo diálogo com dois seres, diríamos assim, simbólicos e irreais, ou seja, um tremendo absurdo. Agora, uma das argumentações utilizadas para contradizer a ressurreição de Moisés é uma interpretação, diríamos assim, fantasiosa de Josué, capítulo 1, versos 1 e 2. Não estou questionando a sinceridade das pessoas que assim interpretam. Não é? Quem somos nós para julgar alguém e dizermos assim, esta pessoa é sincera ou não na sua interpretação? Nós não podemos fazer o papel de Deus. Agora, a interpretação é fantasiosa, ela é realmente o resultado da imaginação do próprio intérprete. Segundo alguns intérpretes, Josué 1, 1 e 2 estaria ensinando que Moisés permaneceu morto e seu corpo entrou em decomposição e que por isso ele não foi levado ao céu, ele não foi ressuscitado. Vamos ler o texto e eu vou lhe apresentar as razões para você não crer nesta interpretação. Sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Qual é a alegação? Esse texto foi escrito aproximadamente 30 dias, não é? Depois da morte de Moisés, registrada em Deuteronômio 34:6. Então, se o texto diz que Moisés está morto ou que ele é morto, isso indica que 30 dias após a morte de Moisés, o seu corpo estava se decompondo e que por isso ele não poderia ter ressuscitado. Por que essa interpretação é errada? Por que essa interpretação é fantasiosa? Por alguns motivos. O primeiro deles, o propósito do texto bíblico não é tratar realmente da ressurreição de Moisés. A ressurreição de Moisés não fazia parte da revelação para os filhos de Israel. Assim como a doutrina da Trindade teve uma revelação progressiva ao longo da Bíblia, porque Deus se revela de uma forma que o ser humano possa ir compreendendo e apto para ir compreendendo as coisas, a ressurreição de Moisés não era um assunto da revelação. Nós temos essa revelação mais ampla no Novo Testamento, no Monte da Transfiguração e também em Judas 1:9.
Então, querer entender a ressurreição ou não de Moisés com base em Josué 1 e 2 é um forçar da barra tremendo. Porque nesta narrativa, o propósito é simplesmente dizer para Josué o seguinte: olha, Moisés está morto, daqui em diante você tem que assumir o papel dele. Alega-se que a tradução no hebraico favoreceria a interpretação de que 30 dias após a morte de Moisés, ele estaria em decomposição, ele ainda estaria morto. Porém, este argumento ele é muito débil por algumas razões. As versões bíblicas não são unânimes em apresentar esse tipo de tradução sugerida por alguns intérpretes. Por exemplo, a tradução ecumênica da Bíblia e a Bíblia de Jerusalém traduzem Josué, capítulo 1, verso 2, da seguinte forma. A tradução ecumênica diz assim: Moisés, meu servo, morreu. Não diz nada mais. Não diz se ele morreu e ressuscitou, se ele morreu e continuava em decomposição, ou se ele morreu e seria ressuscitado dali um pouco. Não diz nada disso. Simplesmente Moisés morreu. E era um fato, Moisés tinha morrido. Né? Você vai para a tradução da Bíblia de Jerusalém e diz assim: Moisés, meu servo, morreu. Agora levanta-te. Ou seja, alegar, né, que o verbo aqui no hebraico indica que Moisés continuava morto e se decompondo 30 dias após a sua morte é impor ao texto uma ideia particular e preconcebida. Porque o texto não tem esse propósito. Tanto a tradução ecumênica quanto a Bíblia de Jerusalém nos mostram. Né? E a leitura do texto no seu contexto, na sua narrativa, em qualquer outra tradução, deixa evidente de que o propósito de Deus para ele, para Josué, dizer o seguinte: olha, Josué, o meu servo morreu. Agora eu preciso que você assuma o comando. Tá? Existe também a alegação de que, já que os tradutores da Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica para o grego, traduziram Josué 1 e 2, indicando que Moisés, 30 dias após a ressurreição, continuava morto, a alegação de que por esta tradução da Septuaginta, isso demonstra que os tradutores da Septuaginta acreditavam que Moisés continuava morto. Isto é uma inverdade, porque a Septuaginta é uma tradução, não é uma exposição da crença dos judeus. É uma tradução. Ali não entra em jogo a crença deles. Qualquer pessoa que deseja realmente entender a crença judaica acerca de Moisés tem que, no mínimo, analisar a obra de Geza Vermes, que é um especialista em pseudepígrafa judaica. Este autor nos mostra claramente que a crença dos judeus era que Moisés nem tinha morrido. Alguns criam na ressurreição dele e outros criam que ele tinha sido levado vivo para o céu. Então não podemos desconsiderar estas fontes e tentar colocar entre os tradutores da Septuaginta uma crença que não se pode deduzir qual é que era a crença deles com base em Josué 1 e 2. O mais provável é deduzirmos que a crença deles era a mesma dos demais judeus da época, como aponta Geza Vermes, que é um erudito especialista em pseudepígrafa judaica, okay? Nessa literatura judaica. Um outro detalhe importante, numa troca de informações que eu tive com o Sérgio Monteiro, que é um teólogo e apologista adventista, que entende muito de hebraico, o meu amigo Sérgio Monteiro foi muito assim claro ao explicar uma coisa interessante. A frase, quando diz assim no verso 2, não é? Moisés, meu servo, é morto. Ele explicou que no hebraico essa frase não pode ser usada para indicar se Moisés morreu há 30 dias no mesmo dia ou há 1000 anos. A frase no hebraico não é conclusiva. Então nós temos que recorrer a outros textos bíblicos para entendermos o assunto. Né? O significado simples é o de que Moisés morreu. Seria a mesma coisa que Deus dizer o seguinte para Josué: Josué, Moisés morreu e agora você terá
de liderar o povo. Não conte com Moisés. Então, esta é a explicação. Dar um sentido diferente a Josué 1 e 2 para negar a ressurreição de Moisés é simplesmente impor ao texto uma ideia pré-concebida. E uma última análise que eu quero fazer para você perceber que essa interpretação em torno de Josué 1 e 2 é fantasiosa, é a análise que eu quero fazer com você de Judas 1:9. Esse texto é muito interessante. Esse texto de Judas 1:9, mesmo que a obra usada aqui por Judas não seja uma obra inspirada, a citação que se encontra aqui da obra Assunção de Moisés, a citação é correta. Se a citação fosse errada, jamais o Espírito Santo permitiria que esta citação entrasse na Bíblia. Então, por inspiração, Judas elegeu uma citação verdadeira acerca de Moisés. E nós vamos agora ler esse texto e eu vou lhe demonstrar que a crença de alguns eruditos é a de que realmente Judas 1:9 nos mostra que houve sim a ressurreição de Moisés. Então Judas 1:9, né, diz o seguinte: contudo, o arcanjo Miguel, quando contendia com o diabo e disputava a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a proferir juízo infamatório contra ele. Pelo contrário, disse: o Senhor te repreenda. Aqui diz que houve uma disputa pelo corpo de Moisés. Chega-se a alegar que a disputa foi para saber quem enterraria Moisés, se era Deus ou o diabo, para que o diabo, quem sabe, pudesse depois usar o corpo de Moisés para ser idolatrado. Outra interpretação não condizente com o propósito do texto. Por quê? Por algumas razões. Primeiro, aqui há uma palavra no grego que é a palavra disputa. Vamos primeiro partir para a palavra corpo. Do grego soma, corpo pode também se referir a um cadáver, ok? Em decomposição. Mas normalmente soma não é uma referência exclusiva a um cadáver em decomposição. Eu quero mostrar aqui para você uma coisa interessante. Soma aqui foi usada esta palavra para corpo não para mostrar um cadáver em decomposição avançada, mas uma referência a um corpo que estava realmente tendo uma disputa legal e judicial por este corpo. Esta mesma palavra grega soma para corpo aparece, por exemplo, em Mateus 27:58, né? Que diz ali que é uma referência ao corpo de Cristo morto e não em decomposição. E esta mesma palavra grega que aparece em Judas 1:9, ela aparece também em Mateus 5:29, para referir-se a um corpo vivo. Em 1 Coríntios 6:6 é um sinônimo de pessoa. E em Apocalipse 18:13 é um sinônimo de escravo. Então aqui a palavra não foi utilizada por razões de estilo para se referir a um corpo em decomposição. Pelo contrário, foi utilizado esse termo grego para dizer que o corpo de Moisés não estava na decomposição como muitos pensam que ele estava. E algo que reforça essa conclusão é a palavra grega para disputa. Aqui está a chave para a interpretação do texto. A palavra grega para disputa envolve demandas legais, envolve algo judicial. E aqui você vai perceber uma coisa interessante. Se a disputa pelo corpo de Moisés, que não estava em total decomposição, envolveu uma demanda judicial, é óbvio que a briga entre Miguel e Satanás não era para saber quem ia ficar com um corpo morto. A demanda legal tinha a ver com a validade ou não da ressurreição de Moisés. Senão essa palavra grega para disputa não teria sido usada aqui de uma forma tão enfática. Não é? Então havia uma demanda legal. Satanás estava argumentando que Moisés era um pecador e que ele não merecia ser ressuscitado. E aí Miguel se apresenta dizendo o seguinte: olha, que Deus,
o pai repreenda você no futuro. Agora eu vou levar ele para o céu. Mais para frente você vai entender o porquê que ele poderá ser ressuscitado. Cristo paga a dívida de Moisés também na cruz. Quando Cristo morre na cruz, Satanás tem o seu argumento totalmente quebrado. Realmente tinha uma questão legal. Moisés, como pecador, não poderia ter vida e ir para o céu. Mas Jesus diz que na cruz, Satanás iria entender o porquê de Moisés poder ir para o céu. Então nós vemos em Judas 1,9, Cristo levando Moisés para o céu com uma espécie de cheque pré-datado. E Cristo paga esse cheque pré-datado na cruz. E aí Moisés pôde permanecer lá. Você percebe como o texto tem um significado muito mais amplo? Jamais Cristo iria discutir com Satanás por causa de um corpo em decomposição para saber quem vai enterrar ou não. As questões no conflito entre o bem e o mal são muito mais complexas e profundas do que ficar batendo boca por causa de um corpo em decomposição, meu amigo. É óbvio que se a palavra grega para disputa foi utilizada, isso envolve uma demanda legal por algo muito mais sério. E eu finalizo lendo para você a citação de um comentário clássico entre os batistas conservadores. Tá? Tem um comentário aqui desses autores. Eles são imortalistas, eles criam na imortalidade da alma, obviamente, mas eles eram muito coerentes em relação a vários assuntos, e num deles foi acerca da ressurreição de Moisés. Eu vou deixar para você na descrição essa citação com comentário e também o link para você baixar o e-book completo com mais de 160 páginas que eu escrevi sobre esse assunto, com a ajuda de outras pessoas, tá bom? Jameson, Fawcett e Brown, né, autores de um clássico comentário entre os batistas conservadores, no comentário deles, Commentary Practical and Explanatory on the Holy Bible, esse aqui foi publicado originalmente em 1871, e aí eu vou citar aqui a versão de 1961. Quando eles comentam sobre o corpo de Moisés, olha o que eles dizem no comentário na página 1519. Sobre o corpo de Moisés, seu corpo literal. Que o corpo de Moisés foi levantado, ou seja, ressuscitado, vê-se de sua presença com Elias e Jesus, que estavam no corpo, na transfiguração. Judas, inspirado, conseguia distinguir quanto da tradição era verdade e o quanto era falsa. Olha o que eu mencionei antes, de que o Espírito não permitiria que um texto errado estivesse ali em Judas 1,9. Nós não temos tais meios de distinguir e, portanto, não podemos ter certeza de nenhuma tradição, salvo o que está na palavra escrita. A partir da palavra disputa ou do debate na controvérsia ali entre Miguel e Satanás, fica claro que foi uma competição judicial. Então, definitivamente, negar a ressurreição de Moisés simplesmente é negar uma verdade bíblica clara. É ao mesmo tempo assumir uma postura rebelde contra o texto bíblico, é impor ao texto bíblico de Josué 1, 1 e 2 interpretações particulares, e é também ser rebelde para com o texto bíblico, quando o texto bíblico nos prova que quem está no céu está lá em corpo e não fora do corpo. Que Deus ajude a você, amigo internauta, a crer naquilo que a Bíblia realmente ensina. E que você deixe de lado interpretações particulares que simplesmente se harmonizam com aquilo que talvez você queira crer, mas não se harmonizam com aquilo que a Bíblia ensina. Se você tem o coração aberto para estudar esse assunto, se você deseja se aprofundar nesse assunto, aqui na descrição do vídeo você verá um link pelo qual você poderá baixar o meu e-book sobre a ressurreição de Moisés. Obrigado por ter assistido esse vídeo até o final. Que Deus lhe abençoe.